Agora eu faço live na Twitch TV. Primeiro link na descrição. Só vem. Tem como cagar, isso é muito bom, velho. Todos achavam que ele era somente um bêbado sem futuro, mas ele prova o contrário a todos. Fudeu. Vambora. Hancock. E aí pessoal, tudo certo? O filme da vez de hoje é de ação e fantasia, chamado Hancock, de 2008. Então fiquem ligados e vamos juntos. Cara, pior que esse nome é foda. Para mais esse recap. John Hancock é um bêbado. Ele vive sua vida jogado pelas ruas e praticamente sempre embriagado. Ele está dormindo em um banco quando um garoto chega e o acorda apontando para a TV, onde a perseguição policial estava sendo transmitida. Apesar de sua aparência comum de um bêbado, ele tem poderes sobre-humanos. Ele entende o que o garoto queria e então de repente, depois de pegar sua garrafa de licor, sai voando com um grande impulso que foi capaz de destruir o banco em que estava. Devido à sua embriaguez constante e atitude irresponsável, ele inadvertidamente causa danos patrimoniais de milhões de dólares. Primeiro a calçada e o banco em que estava, em seguida uma placa de estrada e alguns carros de polícia. Então por fim, depois que ele entra no carro dos criminosos e depois de ter perdido sua garrafa de licor com um tiroteio dos bandidos, ele se enfurece e destrói a rodovia parando o carro com seus pés. Em seguida sai voando, carregando eles com o carro e tudo, onde mais à frente, depois de arrebentar a fachada de 2 edifícios, ele empala o carro numa torre. Como resultado, ele é rotineiramente ridicularizado pelo público e considerado um incômodo pela polícia. Depois disso, conhecemos um homem chamado Ray Embry, um porta-voz de relações públicas que promove empresas que querem ser vistas como de caridade. Ele sai sem sucesso de uma reunião e, distraído falando ao celular, fica preso em uma linha férrea com um carro em sua frente e outro atrás, o impedindo assim de sair caso ele quisesse. Porém, ele demora a ver que um trem estava se aproximando dele, onde ao vê-lo tenta sair desesperadamente com o carro, mas somente bate nos outros que estavam à frente e atrás. Então decide sair, mas seu cinto emperra e ele fica preso, em seguida se entregando totalmente à morte. Quando então Hancock aparece e salva a vida de Ray, onde como se fosse de isopor, ele joga o carro para fora da linha do trem e depois o para bruscamente com uma força inimaginável, ficando bem na frente dele. Tá maluco. O problema agora é que todos os vagões de trem descarrilham no processo, causando assim milhões de dólares em danos mais uma vez. Ele é criticado por todos que o indagam porque ele não apenas pegou o carro e saiu voando em linha reta para cima, mas Ray intervém e agradece a ele por salvar sua vida. Hancock então o leva para casa de carro e tudo, e lá Ray apresenta sua família para ele. A sua esposa chamada Mary, uma linda mulher que parece muito familiar para Hancock, e seu filho Aaron. Ray em seguida o convida para dentro para juntos almoçarem espaguete com almôndegas. Nossa. Onde estranhamente já lá dentro, Mary olha relutante para Hancock o tempo... Faz muito tempo que eu não como espaguete com almôndegas, mano. Caralho, é um bagulho muito bom, velho. Nossa senhora. Meu Deus, eu tô com muita fome agora. todo. Nossa, eu tô com muita fome, chat, e agora? Mais tarde, quando ele já estava indo embora, Ray se oferece para melhorar a imagem pública dele, mas ele se mostra relutante com isso. Então Ray, insistindo, lhe entrega seu cartão de visita e diz que ele pensasse a respeito. Mais tarde, no quarto do casal, Mary fala mal de Hancock, mas Ray o defende e está confuso sobre por que ela o odeia tanto, quando tudo o que ele quer é somente ser respeitado pelas pessoas e Ray quer ajudá-lo com isso. Enquanto isso, Hancock estava ouvindo tudo do telhado deles, e começa a sentir que Ray pode entendê-lo. No dia seguinte, depois de pensar um pouco sobre isso, ele decide dar uma chance à proposta de Ray. Então voa para sua casa e, como de costume, destrói o chão em seu pouso. Um dos garotos... Essa cena é muito boa. Essa é muito boa, velho. Então voa para sua casa e, como de costume, destrói o chão em seu pouso. Quando então um dos garotos da vizinhança o chama de otário e ele decide confrontá-lo, já perguntando o nome do moleque. E com seu acentuado sotaque francês, ele continua chamando Hancock de otário, mesmo ele pedindo para que ele não o chamasse assim, e depois fala para que ele não perturbasse mais o filho de Ray. Porém, o garoto maluco continua o chamando de otário e então Hancock resolve dar um susto nele, o lançando bem alto para cima. Certo que aqui com isso ele com certeza teria quebrado todos os seus ossos nessa subida, mas enfim, né, filme é filme. Os outros garotos ficam assustados e Ray vem para fora ficando feliz em ver que Hancock decidiu a vir confiar nele. Quando então ele pega o moleque de volta e o solta para que ele possa ir para seu papá. Sendo que isso e a questão de sempre estar destruindo tudo quando age, é o que Ray vai estar trabalhando em Hancock. Ele em seguida mostra-lhe alguns vídeos dele gravados na internet, no qual mesmo tentando ajudar as pessoas a... Caralho, olha o YouTube Vanilla. Meu Deus, eu lembro, hein? De uma maneira totalmente estúpida, chamando a atenção de todos de uma forma negativa. Onde depois de apagar o incêndio de um apartamento, ele pousa para comprar sorvete, porém estando quase nu na frente das crianças devido suas roupas terem queimado. E quando uma gigante baleia estava encalhada, Hancock aparece e a lança com uma grande força para longe, atingindo assim um barco no meio do mar. O ponto em que Ray chega a respeito disso é que Hancock de fato é um idiota em suas ações, mas ele o entende e sabe que ele está solitário e que quer somente que as pessoas o aceitem.
Enquanto ele tenta impedi-lo de beber, Mary chega e liga o noticiário na TV, onde a repórter falava que há vários mandados de prisão para Hancock e ele nunca apareceu ao tribunal. Enquanto olhavam a TV, Mary parece estar satisfeita em ouvir isso. Então, depois de ouvir essa notícia, Ray tem uma grande ideia, que consiste em Hancock se entregar para as autoridades e lá na prisão mesmo se transformar no novo homem e mostrar para o povo de Los Angeles o quanto a cidade realmente precisa dele, dizendo que somente em 2 semanas o povo irá clamar para que ele volte a atuar nas ruas, sendo que na pior das hipóteses, caso isso não dê certo, ele pode sair da cadeia voando. Hancock parece não gostar muito dessa ideia, mas aceita, onde logo vemos ele fazer um discurso público. Alguns dos repórteres o repreendem, mas ele apenas segue lendo o texto que Ray escreveu e que ele vai precisar de terapia de controle de raiva alcoólica e promete que ele vai melhorar. Mary assiste isso no noticiário e se sente culpada. Já na penitenciária, ele caminha com os outros presos para seu registro ali na prisão. Ele dá suas impressões digitais. Penitenciária, ele caminha com os outros presos para seu registro ali na prisão. Ele dá suas impressões digitais e a foto é tirada. No caminho para sua cela, porém, alguns bandidos que têm rancor dele se põem em sua frente e tentam mostrar para ele seu domínio, sendo que a maioria dos presos que estão ali é graças a Hancock. Mas ele diz não querer problemas. Então, vendo que os caras não iriam cooperar, ele ameaça enfiar a cabeça de um cara num outro, naquele lugar que não pega sol se eles não saíssem de sua frente. Todo mundo começa a rir quando então Hancock faz o que ele disse e a cabeça do maluco vai parar onde ele disse que iria, sendo que agora ninguém mais ousará mexer com ele depois disso. Ray não achou nada legal saber dessa história, então ele diz a Hancock que a promotoria quer que ele passe 8 anos na prisão ou 4 anos e meio por bom comportamento. Hancock, surpreso com isso, discorda completamente e então começa a se mover para sair dali. Mas Ray o para o chamando de covarde e parar de fingir que não se importava com isso, que apenas ficasse e esperasse mais um pouco que logo o plano deles daria certo, no qual ele tem certeza que o povo vai precisar dele. Então por fim Hancock concorda e decide continuar ali. Ray se encontra com ele todos os dias e o instrui a controlar seu voo, como ele aterrissa e também como pega voo. O ensina também aperto de mão amigável, seus modos e que deve dar elogios. Durante esse tempo na prisão, na maioria das vezes, Hancock só jogou basquete e participou de reuniões de gerenciamento de raiva, onde lá ele apenas sempre deixava passar sua vez de falar, passando para o próximo. Dias mais à frente, sai no noticiário que um aumento da criminalidade após o encarceramento de Hancock estava aumentando consideravelmente. No dia seguinte, Mary e seu filho Aaron vão visitar Hancock. Ela leva almôndegas com macarrão para ele, que gosta bastante. Durante sua breve conversa, Mary diz a ele que Ray é um bom homem e pede para que ele não o decepcionasse. Em um outro dia, Ray traz para ele um traje para quando a polícia ligar pedindo ajuda dele. Hancock hesita, mas Ray o convence que é um uniforme para representar a si mesmo. Um outro dia, enquanto jogava basquete como de costume e dessa vez errando a bola, ela voa longe para fora da prisão. Então ele pula para pegá-la lá fora e os guardas interpretam isso como uma fuga. Hancock poderia ser livre ali naquele momento se ele quisesse, mas decide voltar para a prisão, pois estava realmente tentando mudar. Em uma das reuniões para lidar com sua raiva, ele finalmente se abre, porém falando somente seu nome e que bebia. Meu nome é Hancock e eu bebo, é isso. Os seus colegas então o elogiam por isso e ele começa a se sentir um pouco mais aceito. Mais tarde, Hancock é contatado pelo chefe de polícia para que ele o ajudasse a impedir um brutal assalto a banco. Ele então logo vai se preparar para esse dia esperado, se barbeando e depois vestindo seu traje especial. O assalto resulta em um tiroteio entre a polícia e os ladrões, com bombas amarradas aos reféns. Hancock é libertado da prisão e chega com um retorno triunfal, onde dessa vez ele pousa sem destruir nada, deixando até a força-tarefa surpresa. O oficial então lhe passa os detalhes do caso, onde são 8 reféns, 4 bandidos e um oficial que estava baleado no meio do fogo cruzado. Hancock então diz que o oficial estava fazendo um bom trabalho e entra. Ele passa pelo meio do fogo cruzado e, como de se esperar, não sofre dano algum com as balas e lança granadas contra ele. Ele então chega até a oficial ferida e educadamente pede permissão para tocar nela e tirá-la dali, tentando dessa vez ser um verdadeiro cavalheiro. Ele então usa a viatura da polícia como um escudo e tira ela em segurança de lá. Decidido a terminar as coisas rapidamente, Hancock então começa a rodear o prédio e arrancar os criminosos lá de dentro, um por um. O último ladrão então começa a ameaçar explodir todo mundo se Hancock não abrisse o cofre e pegasse todo o dinheiro para ele lá dentro e depois o levasse para longe dali. Quando então o ladrão o chama de otário e isso desperta sua fúria. Ele desparafusa a lâmpada, a achata e a afia. Em seguida pede para ele o chamar mais uma vez de otário. O maluco então já ia abrindo a boca para falar isso novamente quando, bum, o braço dele com o detonador se vai. Hancock, com um caso concluído com sucesso, entrega a mão do bandido ainda preso ao detonador para a polícia e as pessoas agradecem a ele por um trabalho bem feito. Ray com isso fica muito orgulhoso e satisfeito. Em pouco tempo, de repente Hancock agora é admirado pelo povo. Todos querem uma foto com ele e um aperto de mão.
Certo dia, ele junto com O foda é que, mano, o foda é que ele tem, tipo, poder, mano, de super força de voo de Superman, né, mano? Ele vai apertar uma... Estoura, velho. Ele que é bêbado. Ray e Mary É meio foda são essa convidados porra, para um jantar de agradecimento a ele, onde lá ele conta um pouco sobre si mesmo, dizendo que é imortal, pois o que ele se lembra é de 80 anos atrás, quando acordou em um hospital, no qual foi parar lá devido a um traumatismo craniano que teve, Caralho. mas que quando acordou rapidamente se recuperou, porém não se lembrava mais de nada do que aconteceu antes. Mas se mostra triste quando fala a grande dúvida que tem, que é o porquê nunca ninguém foi procurá-lo no hospital quando acordou. Com isso, Mary chora e, tentando conter suas lágrimas, pede desculpas a Hancock, mas ele, sem entender bem, diz que ela não fez nada de errado para ele ter que desculpá-la. Mais tarde, já em casa, Hancock coloca Ray na cama, pois estava completamente embriagado. Antes de sair, porém, Ray pega na sua mão e diz que ele vai se sair bem, que vai consertar tudo. Hancock então desce as escadas e vê Mary lavando a louça. Ela tenta se despedir dele, mas a conversa não encerra e algo move os dois um para o outro. Fudeu. Mary então vê que a mão de Hancock estava machucada, o que não era possível acontecer. Hancock diz não saber como isso aconteceu e diz que tem se sentido meio estranho ultimamente. É aí então que algo mais rola entre eles e depois de um beijo, Hancock tem a grande surpresa de que Mary não era uma mulher comum, pois ela o arremessa para fora de sua casa com uma força tremenda, destruindo parte da parede da cozinha e da sala. Já lá fora, jogado em cima de um carro, Mary se aproxima dele voando e o ameaça dizendo que se Ray ficasse sabendo daquilo, ela iria matá-lo, assim deixando Hancock muito surpreso em saber que Mary também tinha aqueles poderes sobre-humanos. Pela manhã, Ray está de ressaca e nota os danos causados na casa. Mary culpa Hancock dizendo que ele esperrou e causou aquilo. Ela faz tudo ao seu alcance para interpretar uma esposa impotente e frágil. Hancock então chega e enquanto Ray recebe uma chamada, ele tenta se certificar do que o que ele presenciou na noite anterior era verdade, onde com um garfo em suas mãos tenta perfurá-la, mas somente se entorta. Depois ele com um rolo de massa bate na cabeça dela, porém fica somente em 1000 pedacinhos, onde ela não sente nada. Ele Não então dá, ameaça velho. expô-la, ao menos que ela explique para ele o que estava acontecendo. Ela por fim então concorda em falar e marcam de se encontrar depois. Mais tarde Mary vai até onde Hancock mora e parece agora uma pessoa diferente. Ela diz a ele que eles têm vivido com seus poderes ali já por 3000 anos e que no passado foram chamados de vários nomes, deuses, anjos e agora sendo que por último o da moda é super-herói. Ela também explica que eles são os últimos de sua espécie, onde todos os outros morreram e agora somente resta eles dois. A temperatura no ambiente começa a subir Impressionante que os dois últimos estão na mesma cidade, né? É foda. Não, drasticamente que até a pipoca começa a estourar. Hancock pega em sua mão e a pergunta o que eles são um para o outro. Mary fala que eles são irmãos e começa a ir embora. Porém, Hancock se recusa a acreditar nisso, pois diz que o clima que eles estavam tendo desde ontem não era de irmãos. Então diz que vai contar tudo para Ray. Ele sai voando em grande velocidade e Mary logo atrás para impedi-lo. Uma luta entre eles Tá então porra. se segue, onde acabam indo parar no centro da cidade, causando destruição significativa Meu na área. Deus. Ela então diz a ele que tem o aturado nos últimos 3000 anos, mas Hancock não se lembra dela. É aí então que ele a chama de louca, pois ela não estava o escutando. Quando então ela para e pede para ele chamar ela de louca mais uma vez. Não, No qual ele logo chama e então o tempo começa a mudar. Em seguida ela pega um caminhão e joga em cima dele com toda a força. Ray nesse momento estava no centro da cidade em uma reunião de negócios, onde estava tentando mais uma vez promover seu trabalho. De volta ao impasse dos super-humanos, o clima fica altamente destrutivo onde eles estão, onde até tornados se formam ao Meu redor Deus, deles. velho. Eles dois então se colidem e destroem tudo que está pela frente. Quando Ray e os outros que estavam com ele veem que o clima lá fora estava estranho. É aí que de repente Hancock com Mary passam destruindo a fachada do prédio em que eles estão, não podendo mais deixar de serem notados por Ray, que fica perplexo com a cena. Enquanto Hancock está segurando Mary, ele pede perdão a ela por tudo que ele possa ter feito a ela no passado, que ele não se lembra, e diz que ela é a coisa mais linda que viu em sua vida. Qual é? Ray, vendo tudo isso, não Tadinho do consegue Ray. acreditar, no qual eles dois percebem que foram vistos por ele. Já mais tarde, Hancock encontra Ray e Mary em sua casa. Mary explica que Hancock, tecnicamente na verdade, é que é seu marido, mas que eles se separaram há décadas atrás, bem antes de Ray nascer. Ela explica que eles foram feitos impares, sendo que ela e Hancock foram os únicos que restaram de sua espécie, pois os outros decidiram se unir e morreram por isso, sendo que eles sempre são atraídos um para o outro, mesmo que estejam muito distantes, sendo que ela já tentou fugir disso muito, mas nunca conseguiu. Ray então pergunta como ficará as coisas dali por diante com essa drástica revelação. Mary então diz não saber e sai da presença dos dois. Já à noite, Hancock vai até a loja de bebidas, pois queria se esconder novamente de seus sentimentos Então, os atrás do bebezão, álcool. Quando ele vê na notícia da vai TV beber que o tudo. ladrão de banco no qual ele antes cortou a mão para salvar todos da explosão, fugiu da prisão com alguns amigos.
Enquanto ele compra suas garrafas, que estavam absurdamente caras segundo Hancock, custando R$ 91,10, o lojista cobra o zero para sinalizar que estava pedindo ajuda. Hancock entende e intervém no roubo, porém um dos bandidos, antes de ser jogado para longe, atira e acerta em Hancock, algo que não tem importância alguma, exceto quando isso de fato afeta ele. Que é o que aconteceu aqui, pois ele começa a sentir dor e sangrar do ferimento de bala. Ele então imediatamente é levado para o hospital. Quando Mary o visita, ela explica que quando dois mortais se aproximam fisicamente, começam a perder seus poderes. Enquanto isso, Ray está no elevador daquele hospital com seu filho indo visitar Hancock. Porém, o bandido que havia fugido da prisão estava ali também e com certeza coisa boa não iria fazer. Enquanto isso, Mary fala que ela e Hancock foram atacados muitas vezes no passado ao longo da história, quando ficavam vulneráveis como humanos novamente por terem decidido viverem juntos como um casal. Sendo que ele sempre a defendia, mas ficava gravemente ferido e, para não morrer, se separavam por um tempo até seus poderes retornarem e ficarem fortes novamente. Enquanto descrevendo onde ele conseguiu cada cicatriz que tem, ela fala que a mais recente foi há 80 anos atrás, num beco em Miami, onde durante um assalto, Hancock apanhou feio dos bandidos e seu crânio foi fraturado no processo, resultando assim em amnésia. Então, para salvar sua vida, Mary o abandonou no hospital na época para que ele pudesse se recuperar de seus ferimentos. Após essa explicação, o hospital é invadido pelos assaltantes de banco e vários outros criminosos que Hancock tinha encontrado durante a prisão. Mary então é baleada enquanto tentava defender Hancock, que com o restante de poder que tem, consegue parar dois deles com sua cama. Depois de colocar Mary sobre uma outra cama, ele joga um dos invasores para fora da janela. Depois é ainda mais ferido enquanto cuidava dos outros. Ray e seu filho, enquanto isso, somente assistem sem poder fazer nada. Hancock, já gravemente ferido, vai ficando cada vez mais fraco e é golpeado pelas costas com a faca, enquanto Mary, que estava sendo tratada, sofre a mesma dor. Ele em seguida é atingido por um cilindro de gás e depois jogado longe com a explosão causada pelo criminoso, que depois começa a esganá-lo. Então, para não morrer ali daquela forma, Hancock usa um golpe baixo e depois lança o bandido pela janela. Enquanto isso, Mary parece não ter aguentado o ferimento e tem uma parada cardíaca. Quando então Hancock é surpreendido pelo chefe dos bandidos e leva alguns tiros dele. Já no chão e sem mais forças, Hancock estava prestes a ser finalizado quando o Ray chega e o salva no último instante. Então, para não deixar Mary morrer, Hancock se levanta com a última centelha de força que ainda tinha e salta pela janela para fora do hospital, onde ele tenta desesperadamente se afastar o máximo possível enquanto vai recuperando gradativamente seus poderes até o ponto de conseguir novamente voar e vai para bem longe. Sendo que com isso, Mary pôde ser reanimada pelos médicos e acorda. Um mês depois, Mary é vista com Ray e Aaron novamente, no qual ela contava para ele sobre todas as personalidades de diferentes figuras históricas. Quando então Hancock liga para Ray, sendo que agora ele vive em Nova York, onde lá ele trabalha como um super-herói. Ele pede para Ray olhar para cima e, ao fazer isso, ele vê que a luz estava pintada com o logotipo da causa que ele defende, que é mudar o mundo. Hancock fez isso em agradecimento a ele por ter o ajudado a mudar. Em seguida, continua com sua jornada de salvar pessoas pelo mundo. Obrigado por assistir e se gostar, Esse filme é muito viajado, né? por favor, deixem aquela força com seu like e sua inscrição aqui no canal para mais